Fala galerinha, beleza? Estou passando aqui antes do vídeo começar para falar para vocês o seguinte: essa série de vídeo ela foi feita em parceria com o professor Gabriel Conceição e foi feito para upar originalmente no canal dele. Porém, eu resolvi trazer aqui para o canal para facilitar o acesso de vocês. Mas não esquece de passar lá no canal dele, dar o like, se inscreva, porque tem muita coisa boa vindo lá. Falou? Então, simbora pro vídeo. Fala galerinha, tranquilão? Beleza? Eu sou o Gabriel Conceição, seu professor de informática. E eu sou a Karina Burini, sou professora de informática e hoje vamos dar sequência às nossas aulas de montagem e manutenção. Hoje vamos dar algumas dicas essenciais para você que já começou a querer montar o seu computador, já está trilhando esse caminho aí. E qual vai ser a nossa primeira dica, Gabriel? Cara, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a montagem de fato do computador, ou melhor, a compra das peças para o seu computador, que é uma parte essencial. Lembrando que eu sempre aconselho, ao invés de você comprar, obviamente, tendo ciência, conhecimento, com base nesses vídeos já te ajuda bastante nesse contexto. E sobre a aula passada a gente ensina como montar o computador, todos os passos, parâmetros, damos algumas dicas também. Se por acaso você ainda não assistiu, eu vou deixar o link aí em cima, beleza? Lá em cima no topinho, em cima da Karina aí, você vai conseguir acessar agora, tá certo? Aqui em cima. Isso aí. Mas é basicamente essa ideia. Então, olha só, nós precisamos saber quais peças, ou melhor, comprar as peças corretamente. Existem diversos sites hoje na internet que permitem isso. Você pode comprar direto na internet, ir em uma loja e comprar. Para quem mora aqui no Rio de Janeiro, eu vou dar justamente uma opção que é boa dica. Além do preço mais baixo do que em outras lojas e em outras plataformas, também mostra todas as características, ferramenta. É um site talvez bem transparente concernente ao usuário. Isso, certo? Galera, vocês não estão confundindo o nome do site, que é uma boa dica para vocês, é realmente boa dica, tá? Gabriel, mostra aí na tela para o pessoal, pra gente. Vamos fazer da seguinte forma: gente, estou precisando fazer algumas mudanças no meu computador. Então eu vou falar para você, Gabriel, algumas peças que eu preciso comprar. Beleza. E você já vê aí o preço para mim, que aí já aproveita e já mostra pro pessoal como faz para pesquisar, ok? Tranquilo. Então vamos lá, a primeira coisa que eu preciso comprar para o meu computador é memória RAM. O meu computador é DDR3, né, a memória dele, e eu preciso comprar um pente de 8 GB. Beleza, então tranquilo. Só uma observação, gente, o link desse site eu vou deixar aí na descrição, vocês vão conseguir acessar, tá bom? Então, 8 GB de memória RAM DDR3. Isso. Nós vamos procurar a categoria da memória. Está aqui dentro de CPU memória, tem a opçãozinha de memórias DDR3, 8 GB ou maior. Vai fazer a filtragem por ela aqui. Ela te dá algumas opçõezinhas e mostra pra gente aqui as características. Eu, particularmente, gosto das memórias da Kingston, sabe? Sim, elas são boas. Vamos fazer o seguinte, ó. Já está separado, ele já entra diretamente para vocês, galera, do mais barato para o mais caro, que facilita bastante. Pega essa memória aí da Kingston, essa segunda aí, vê para mim, caso eu queira comprá-la agora, como é que eu vou saber aonde eu consigo comprar essa memória? Então, beleza. A primeira coisa, você tem que selecionar o produto, né? Pode clicar nesse caso, só para não fechar, eu vou abrir uma nova aqui. E olha só, essa daqui é a memória Kingston, modelo KVR. Aqui embaixo ele tem a descrição dela. 1333 MHz, é uma memória razoavelmente, com uma velocidade razoável, né? DDR3, como a gente já citou. Ela é 4 GB, a gente tinha pesquisado por 8 GB, né? Mas tá, ela é uma das opções. E olha só, ele mostra aqui pra gente locais onde podem ser compradas essas memórias. Deixa eu aumentar o zoom aqui para vocês conseguirem enxergar direitinho. Então, ó, Justitec, Informática Itaboraí, Informática e Manilha. Nós não estamos sendo patrocinados por essas lojas. Infelizmente não, tá? Se quiserem patrocinar a gente, é só entrar em contato. Inclusive o Bodico, se quiser patrocinar a gente, fica à vontade. Mas vamos lá, eu moro aqui no Rio, então eu vou escolher essa primeira aí, né? Que é no centro, que ela é a mais próxima. Então, aí já tem o telefone da loja, já tem o endereço onde eu posso fazer a aquisição da memória que eu quero. Ó, observa uma questão. Nessa loja aqui especificamente, ele te dá duas opções. Ou você vai pagar diretamente, pegar na loja diretamente, né? E aqui você tem a opção de entrega, beleza? Algumas lojas cobram um valor, outros valores. Isso depende muito de quem é da loja especificamente, né, Karina? É bem interessante, principalmente nesse período que a gente está vivendo, que muita gente não... Se você está vendo esse vídeo no futuro, a gente está, por enquanto, usando essas máscaras, porque a gente ainda está no momento de pandemia. Sim. Então, assim, muita gente não quer sair de casa, né? Tem aquela preocupação. Então, esse esquema deles avisarem quais lojas entregam em casa,
é ótimo porque fica bem mais fácil de você conseguir comprar. Mas vamos lá. Além da memória, eu preciso comprar um HD externo. E eu vou criar um HD externo de 1 TB. Tá, beleza. Então nós vamos aqui em armazenamento. Nós vamos procurar aqui por disco, no caso HD. Aqui HD externo de até 1 TB, olha só. Ele tem as opções de filtro aqui, vocês também podem aplicar alguns tipos de filtro, tá bom? Filtro, por exemplo, de modelo, você consegue selecionar o modelo especificamente, de acordo com a fabricante. Região da loja, lembrando que é do Rio de Janeiro, então ele te mostra as opções de região aqui para o Rio de Janeiro. O tipo dela, o tipo do produto. Qual é a loja que você quer fazer a pesquisa diretamente, e aqui mostra todas as lojas parceiras do Boa Dica. Você consegue selecionar um preço mínimo, um preço máximo, e também pesquisar sobre por aqueles que fazem entregas, que também pode ser interessante, tá bom? Mas aí então, 1 TB, né, Karina? 1 TB. Tá, vamos procurar aqui um de 1 TB, 500 GB, 500 GB, 500 GB, USB 2.0 ali. A maioria deles, né, esse daqui é 500 GB e 3.0. Sim. Mas aí vem todas as especificações, e interessante é isso, galera. Dá para vocês abrirem as especificações, entendeu? De uma forma que vocês possam vir a entender melhor o que você está comprando, né? Então, já achou aí meu HD de 1 TB? Tem um aqui, que ele é legal, da Toshiba. Uhum. Acho interessante aí. 3.0 USB. Vamos dar uma olhadinha nele? Vamos dar uma olhadinha nele. Então, esse daqui é o modelo. Vamos ver se ele já vem com a case também. Será que tem? Verificantes, Toshiba, câmbio. Ele não tem informaçãozinha aqui, né? Vamos ver aqui em características, ver se ele... acho que ele já vem. Eu acho que ele já vem, sim, né? Sim. A maioria ele já é um HD externo. E aí, novamente, tem um monte de loja que faz a entrega também, né? Em casa, marcando ali do lado. Observa sempre aí. A maioria das lojas, gente, elas ficam localizadas lá Lá no centro. No centro do Rio, esqueci o nome lá. Edifício Central. Isso. Lá no Edifício Central, ou ali pelas redondezas, é onde ficam localizadas a maioria dessas lojas do Boa Dica. E facilita muito para nós, moradores do Rio de Janeiro, essa característica. Sim, eu confesso que quando eu montei meu computador, ele foi montado na base do Boa Dica. Sim. Então, galera, agora que a gente já sabe, né, usar o Boa Dica, aí eu espero que vocês consigam entender bastante. É um site bem fácil de usar, não é complicado, entendeu? Ele é bem... Você vê o site, você já sabe basicamente como utilizar. Mas vamos fazer o seguinte, uma coisa também muito importante para você que está assistindo a aula de montagem e manutenção, né, é a parte a gente acabou de falar como fazer a montagem, né, onde comprar, e agora a parte da manutenção, que eu acho que também é uma dúvida muito grande, porque o computador não vai chegar para você e falar, eu tô com isso, entendeu? Você tem que reconhecer quais são os defeitos, os problemas que ele tem, né? Você tem que entender qual a língua que ele está usando, né, reconhecer os sintomas. Você é quase um médico ali do computador. E a gente aqui tem, né, um simulador de defeitos. Isso. Bem interessante. Vou pedir para o nosso editor, Gabriel, entendeu? Colocar na tela. E vocês vão ver que eu vou ficar muito olhando para a tela para o lado de cá, tá? Mas é porque o nosso simulador de defeitos está ali. E eu preciso olhar para lá para poder ler. Beleza. Vamos abrir ele aqui. Vocês já conseguem identificar, né? Ele aí... Beleza, ajustando ele aí. E cara, olha só, primeira coisa, esse é um simulador de defeitos da Intel. Esse daqui ele é antigo, beleza? Não é tão atual, mas todas as características dele são características de erros, de defeitos. E os sintomas são todos sintomas que acontecem de fato com o computador, mesmo nesse momento. Observa que ele mostra até um gráfico bem legal nesse computador ali, com um monitor de tubo, que nós já até falamos sobre isso, né? Verdade, verdade. Ó, gente, então preste atenção aqui na ideia. Como é que funciona esse simulador de defeitos? Sobre o que ele trata? Ele basicamente vai te mostrar um sintoma do computador. A gente consegue identificar os sintomas por aqui. Vocês conseguem observar aí comigo. O computador tem um drive de disquete, mas o sistema operacional não reconhece o drive. O drive A não aparece dentro do sistema operacional. Aqui embaixo ele te dá algumas opções adicionais. Nesse caso, esse exemplo especificamente não nos dá nenhuma opção adicional. Se eu clicar diretamente nesse monitor, ele vai mostrar aqui pra gente o problema aparente. Ele fala que não tem nenhum problema aparente, ou seja, ele não consegue reconhecer o erro, perdão. A mesma coisa se eu clicar no gabinete, ele vai tentar identificar alguma coisa. Se não tiver nada identificável logo por cima, vai mostrar pra gente que não tem nenhum problema aparente encontrado, beleza?
Sobre isso, Karina, sobre esse defeito aqui. Vamos ver se eu consigo adivinhar esse problema. Mas geralmente esse tipo de erro, né, ele acontece, a gente precisa verificar as configurações do drive do disquete no setup para ver se ele está reconhecendo. Então, a gente vai fazer essa verificação. Então, beleza. Ó, eu vou deixar esse simulador aqui para vocês vão conseguir acessar esse simulador aí no link na descrição, vou conseguir fazer o download dele direitinho, tá? E é literalmente só executar. E observa, mais uma vez, vamos ler os sintomas aqui. O computador tem um drive de disquete, mas o sistema operacional não reconhece o drive. Karina citou, nós vamos ter que fazer a configuração da setup. Eu vou verificar as configurações da setup. Observa as opções aqui. Você tem uma caixinha de software e uma caixinha de hardware. Você vai identificar. As configurações da setup é software. Para mexer no software do computador, o computador precisa estar ligado. Então observa sempre se o botãozinho aqui está deixando ele ligado ou desligado, beleza? Vamos aqui verificar as configurações da setup e parabéns, você acertou. Apesar do drive de disquete estar fisicamente instalado, ele não estava configurado no setup. Por isso, era como se ele não existisse para a placa-mãe e, consequentemente, para o sistema operacional. Beleza? Então, dessa vez consegui acertar. Sim. Sou craque. Foi perfeito. Vamos ver qual vai ser o próximo problema. Pode ser o problema que a gente ele ainda deu um HD pra gente. Quem dera ser esse HD depois de verdade. Nem precisava nem comprar aquele externo, usava isso aí mesmo. Tem problema de não ser externo, não? Ó, vamos lá, pro próximo sintoma, próxima situação do computador. Observa bem o sintoma. Às vezes o computador não liga e apresenta um bip longo seguido de 3 bips curtos. Às vezes ele funciona normalmente. E a gente tem diversas situações, se por acaso você pesquisar na internet agora, nesse exato momento, a situação entre os bips que a placa-mãe identifica pra gente, ele faz muito referência à memória RAM. Sim. E, cara, a gente precisa identificar exatamente isso. Ó. Vou clicar no monitor primeiro para ver se ele mostra alguma coisa pra gente. Nenhum problema aparente, nenhuma mensagem de erro exibida. E aqui também, nenhum problema aparente, nenhuma mensagem de erro exibida. Vamos identificar então agora o primeiro passo, que seria... Sim, no caso a gente vai precisar desligar, né, o computador. E o erro que ele está dando é o quê? São 3 bips longos, é Apresenta isso? um bip longo e 3 bips curtos. Ok, um bip longo, 3 bips curtos. Um bip longo e 3 bips curtos. Caraca, não sai. Virou um travadinho. Então, a gente pode ter essa possibilidade, né? Lembrando que para cada bip, tá? A gente pode ter... cada um desses bips, galera, ele representa um erro diferente, tá? Então, a gente tem na apostila que fica disponível, né? Caso seja da Digital Max, tem lá na nossa apostila todos os erros, o que significa cada um desses bips, tá? E aí, Gabriel, o que você acha que significa... Né, vamos ver, eu acertei o primeiro, quero ver se você acerta o segundo. É voltado principalmente para a parte da memória RAM. E o que a gente pode fazer para verificar esse erro? O que eu aconselho, lembrando sempre desligando o computador, tá? Da tomada também, você verifica lá com um pincelzinho. Vai fazer a verificação dos cabos e fazer a limpeza. Esse é o primeiro ponto. Eu acho que esse ponto seria essencial para qualquer problema de hardware, né? Sim. Primeira coisa que você faz, verifique se todos os cabos estão conectados. Né? Sempre que você tiver o problema, inclusive depois que você for fechar o computador, tu verifica, porque pode ser que, como a gente fez mostrando no vídeo anterior, que solte, né, um cabo em algum momento. Então, faça a verificação e a limpeza é óbvio, porque é necessário sempre você fazer essa limpeza do computador. E olha só, nós fizemos a limpeza e era exatamente isso. Muito bem, você conseguiu. O mau contato na conexão da placa de vídeo com o slot da placa-mãe estava causando problema. Então observa que foi justamente um barramento, um slotzinho entre a placa-mãe e a placa de vídeo que estava causando esse tipo de problema. Isso é uma coisa que pode acontecer também com as memórias, como eu citei. Uma sequência de 3 bips curtos, por exemplo, acontece bastante. Beleza? Ou seja, o computador fala a linguagem dele. Sim. Como eu disse, eu tenho que entender a linguagem do computador. Ó, vou dar uma dica para vocês agora. Se por acaso o seu computador ele não liga ou ele não dá o boot, com certeza o problema é de hardware. Se depois o computador liga e ele só trava ou reinicia depois que ele já está ligado mesmo, de fato, tudo rodando, é um problema, pode ser um problema de software. Também pode ser de hardware, mas é de software. Se for antes de ligar, com certeza é hardware, entende? Então a gente já consegue limitar algumas questões aí. Próximo problema, ó, o computador trava ou reinicia sozinho em qualquer momento durante a utilização de qualquer programa e às vezes trava mesmo antes do boot. O que é o boot? É a inicialização do sistema operacional. Então a gente precisa identificar esse problema de fato, né? Nenhum problema aparente, nenhuma mensagem de erro exibida. Dentro do gabinete, nenhum problema aparente, nenhuma mensagem de erro exibida.
E aí, o que a gente pode identificar? Então, como ele tá, no caso, ele é antes do boot, né? Ele também trava às vezes antes do boot. Então, a gente já pode desligar o computador. Vamos fazer a verificação no hardware do computador. Beleza. Né? Um dos problemas que pode ocorrer, um dos erros, né, que podem causar isso, é algum problema do cooler, por exemplo, não está rodando adequadamente, né? não tá ventilando e o processador superesquentar. Esse erro, galera, ele pode acontecer por várias coisas, sim, né? Sim. Pode ser, a gente pode verificar o cooler, pode ser verificar o processador. Vamos fazer a primeira coisa, vamos verificar o cooler. Beleza. Então, o primeiro passo aqui, desligando o computador, não esqueçam, sempre tirando da tomada, nunca mexa no hardware do computador com o computador ligado na tomada, sempre desligue. Verificando então o cooler do processador. Ele falou, ó, boa tentativa. Um cooler defeituoso poderia causar superaquecimento do processador e provocar os travamentos que a Karina citou perfeitamente. Mas o cooler está funcionando perfeitamente. Então a gente já consegue descartar o cooler. Próximo passo aqui, uma situação que pode acontecer mesmo, é a placa-mãe. Às vezes a placa-mãe pode gerar aí algum tipo de problema, né? Esse tipo de problema, como eu falei, ele é muito complicado porque você pode ter várias coisas, né? As únicas coisas que não vão acontecer, não vão causar isso é o software. Mas toda a parte do hardware, né? No caso o cooler, processador, placa-mãe. Então verifica a placa-mãe. Identificando placa-mãe. Boa tentativa. Uma placa-mãe defeituosa poderia realmente causar esse tipo de problema, mas você trocou a placa-mãe e o problema continua. Qual seria aí a próxima opção para a gente identificar? Olha, a gente também pode ter algum problema referente Não, mas a limpeza do cooler não é, né? No caso, poderia ser também problema da memória. Sim. Então, vamos tentar a memória? Vamos. Boa tentativa. Um pente de memória RAM defeituoso poderia realmente causar esse tipo de problema. Mas você trocou os pentes de memória e o problema continua. E observa, a gente está levando todos esses passo a passo para mostrar como que seria essa troca, essa identificação do problema mesmo. Primeiro ponto, verificar se o sistema de resfriamento está funcionando corretamente, se o cooler está funcionando corretamente, verificando o funcionamento da placa-mãe, verificando o funcionamento da memória. Uma coisa que eu gosto bastante também é realizar a limpeza de todo o nosso componente. Então, agora, por exemplo, nós poderíamos usar o pincel. Observe. Vamos ver se o pincel vai dessa vez. Boa tentativa. Observa que ele sempre identifica como uma ótima tentativa, como uma boa tentativa, quando você tenta identificar um desses problemas por alguma dessas opções. Observe que as opções, elas são sempre referentes à parte física do computador e à inicialização e o bom funcionamento do computador. Né? Sim, quando ele aparece aí nessa parte de boa tentativa, é porque realmente aquilo poderia ocasionar esse tipo de problema. Se a gente apertasse qualquer coisa que não tem nada a ver, quer ver? Liga o computador só para o pessoal ver. Liga o computador e coloca, sei lá, sistema operacional. Tá, vamos reinstalar o sistema operacional então. A gente sabe que não é, mas olha que a mensagem que ele vai aparecer. Informando que dificilmente, né, eu não estou conseguindo ler daqui. Um problema no sistema operacional pode realmente causar travamentos no computador. Mas nesse caso o computador também está travando antes do boot. Lembra aquela parada que eu falei com vocês? Antes do boot, sempre é hardware. E é possível que o sistema operacional causar... E é impossível o sistema operacional causar algum problema antes do boot. Então esse é bacana desse aplicativo, né, desse programa, é porque assim, ele não vai aparecer boa tentativa se você colocar uma coisa nada a ver. Sim. Se você colocar algo nada a ver, ele vai falar, olha, dificilmente a gente tem isso, ou não tem como acontecer. Mas na maioria quando você chuta alguma coisa que poderia ser, ele aparece essa boa tentativa. E, infelizmente, alguns erros que a gente tem no computador, eles não são tão específicos como a gente viu anteriormente. Sim. Entendeu? Então pode realmente acontecer de você ter que fazer várias mudanças, vários procedimentos até chegar no procedimento correto. Então, Gabriel, qual seria o seu próximo procedimento? Processador. Eu chutei o cooler lá no começo, né, por causa do superaquecer o processador. Isso. Vai que realmente é o processador. E observe aqui. Parabéns, você acertou. Um processador defeituoso é causa frequente de travamentos no computador. Observe uma coisa. Por que eu deixei o processador por último? Desconsidera aquela parte do sistema operacional, a gente já sabia, tá bom? Sim. Mas, preste atenção no passo a passo. Você identificando o aquecimento do computador, verificar se está aquecendo muito, isso pode ser um problema grave, até de queima dos seus componentes. Você verificando, limpando primeiro o computador, depois verificando a memória RAM e, consequentemente, depois você já pode partir para o processador, beleza? Por que eu deixei o processador por último? Ele é um dos caras que menos dá problema, por assim dizer, e ele é o componente mais caro do seu computador. Consequentemente, cara, a probabilidade de
de você ter condições de trocar um processador para testar é muito pequena. É mais fácil você tentar trocar as outras peças. E se deixar ele por Você dificilmente vai falar, é um erro, vou tentar trocar o processador. Dificilmente você vai usar isso porque realmente ele é o mais caro. Nesse caso é exatamente isso. Mas vamos lá pro próximo. A gente próximo. está com quantos erros? Quantos erros não, desculpa, quantos erros do computador já foram? Vamos ver aí. A gente está no quarto defeito. 4. Então, se eu não me engano, isso daí ele tem 20 defeitos ao todo. A gente não vai fazer os 20. A gente vai fazer até quanto? Não sei, a gente pode ir fazendo aí, pegando alguns diferentes aí. Beleza. Só vendo aí as alterações. Vamos ver se vai aparecer alguns diferentes. Esse daqui, por exemplo, presta atenção nos sintomas. Ao apertar o botão desliga e desliga do gabinete, nada acontece. O computador não liga. Aqui ele mostra que tem mais opções abaixo pra gente ler. Nenhum LED do gabinete acende. Se eu clicar aqui dentro, nada aparece no monitor, pois o computador não está ligado. Nosso gabinete aqui, apesar da fonte de alimentação estar conectada à energia e conectada à placa-mãe, o LED que fica na placa-mãe que indica se a energia está apagada. Embaixo a informação adicional: energia fornecida na tomada está normal. Então observa, todos os componentes estão funcionando, só que a única coisa que não está acontecendo é passar a energia da tomada, de fato, até o seu computador. Quem é que faz essa conversão daquela que a gente já citou, daquela tensão alternada em tensão contínua? É justamente a nossa fonte de alimentação. Então, o primeiro passo, a primeira situação que nós poderíamos e deveríamos identificar é a fonte. Lembrando, desligo o computador e vou verificar a fonte de alimentação. Vou substituí-la e a situação, muito bem, você encontrou o defeito. A fonte de alimentação estava queimada e como é que ela fornece energia para todos os componentes internos do computador, quando ela não funciona, nem mesmo um pequeno LED vai acender. E, gente, uma coisa muito importante, a gente realmente verificar se o computador está plugado na tomada de verdade. E se a tomada, porque aí nesse erro a gente já tinha certeza de que a tomada estava fornecendo energia. Mas vou contar para vocês, tem inúmeros casos da pessoa tentar ligar o computador parece brincadeira. Tá sem luz. É sério, eu já peguei um caso de que pedi para a pessoa verificar se o computador estava na tomada, a pessoa falou, não dá para verificar porque está escuro aqui. Aí eu pedi para a pessoa acender a luz. E a pessoa falou, não tem como porque a gente está sem luz aqui. Parece mesmo esse negócio. Parece mesmo, é verdade. Então, assim, aí nesse erro a gente já sabia que a tomada está funcionando. Mas vale muito a pena você verificar antes para não pagar esse tipo de mico. Sim, gente, parece brincadeira mesmo, mas o que a Karina falou é perfeita essa observação. Identifiquem sempre, mesmo as situações mais mínimas possíveis. Às vezes o usuário, imagina que você vai consertar o computador para alguém. Minha tia já teve caso do computador estar desconectado da tomada e ela ter ficado preocupada, entendeu? E essa é uma questão que pode gerar, na verdade, essas situações, entende? Mas e aí? Vamos lá pro nosso próximo defeito aí? Bom. Então aqui. E ganhamos mais um mouse, olha só. Ou um mouse, né? Não bom que o meu trem tá quebrado, eu vou pegar também. Olha só. O computador trava ou reinicia sozinho em qualquer momento durante a utilização de qualquer programa e às vezes trava mesmo antes do boot. Olha aí, hein? Mesmo antes do boot. O mesmo problema que apareceu anteriormente. Mesma situação, nenhum problema aparente. Qual pode ser esse problema aqui? Então, mesma sequência. Mesma sequência que a gente testou anteriormente. Eu acho que dificilmente eles vão colocar 2 vezes aparecer o problema no processador. Né? Mas vamos começar com a sequência. A primeira coisa, vamos fazer o seguinte, vamos limpar o computador. Eu vou falar de novo, não esqueçam, sempre desliguem o computador da tomada, tá bom? Vamos limpar aqui. Boa tentativa. É muito comum mal contatos em processadores e pentes de memória causarem travamentos. No entanto, você limpou os contatos e o problema continua. Vamos pro cooler? Vamos lá. Boa tentativa. O cooler de processador queimado poderia estar causando superaquecimento no processador e ocasionando os travamentos, mas o cooler está funcionando perfeitamente. O próximo passo que eu iria aqui, que eu testaria, era talvez ali a nossa placa-mãe. Eu acho que a memória é mais barato, né? É porque eu acho que a memória não... Vamos tentar? Vamos tentar, vamos ver. Olha ela, acerta, arrebentou. Muito bem, o defeito estava mesmo no pente de memória RAM. E é interessante esse erro ter aparecido novamente, exatamente para mostrar para vocês. Daquela vez a gente também testou a memória RAM. Sim. E a memória RAM não foi, né, não funcionou. A gente teve que ir até o processador. E dessa vez o mesmo erro, as mesmas coisas acontecendo,
estava informando que o problema era da memória RAM. E observa que é sempre um outro componente, né? Como eu citei, como a Karina citou perfeitamente, isso pode acontecer várias vezes, o mesmo erro, só que sendo derivados de situações diferentes, né? Ganhamos um teclado ali. Pode ficar. Ó, agora, logo ao ligar o computador, o autoteste, no caso o post, que a gente também já citou em aulas anteriores, se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link da playlist aí em cima, tá bom? Dá uma acessada aí. Mas ó, o post, ele exibe a mensagem HD failure, ou seja, falha no HD. Após a mensagem, o computador suspende completamente as atividades. Ele não chega nem mesmo a iniciar o boot, ou seja, nem o processo de inicialização do sistema operacional ocorre. Abrindo aqui, ele só aparece mensagem de erro no HD falho. E aqui a mesma coisa. Nenhum problema aparente encontrado nos componentes internos do gabinete, aparentemente todos os cabos e conexões estão perfeitos. E aí, o que a gente pode fazer? Então, eu acho que dificilmente vai ser esse erro, tá? Mas a maioria das vezes, quando eu vejo qualquer tipo de erro no meu computador, a primeira coisa que eu faço ao abrir ele é limpar. Por quê? Porque é a única coisa que não vai acontecer nenhum... Eu não vou gastar para poder limpar ele, para passar o pincelzinho. Então a primeira coisa realmente é a gente desligar o computador, né? Abrir e ver se vai ter algum problema de alguma mal conexão. Não foi boa tentativa. Boa tentativa, mas ainda não foi. É porque eu acho que a gente já limpou tanto esse computador que ele falou, não, a gente não tá com problema assim. Então, olha só, como é um problema ali diretamente no post, ou seja, para fazer verificação do nosso hardware, o problema pode ser mesmo no hardware que ele tá dando essa ideia, né? Então, a opção seguinte seria diretamente o HD, né? Não tem para onde a gente correr. Então, aqui, verificando o disco rígido do nosso HD. E, obviamente, né? Nós acertamos, você descobriu o defeito, um HD com grande dano na superfície do seu disco, no motor, na cabeça de leitura, ou ainda com uma placa de circuitos queimada, geralmente ocasiona essa mensagem de erro no autoteste, logo com o computador ligado. Ah, mas eu confesso, Gabriel, quando se um dia aparecer isso daí, eu vou tentar limpar tanto meu computador para que ele, por milagre, seja só problema de limpeza. Porque só de pensar em tudo que eu vou perder com o meu HD, é difícil, entendeu? É triste, é doloroso. Dependendo da situação, dá até para recuperar, né? Mas olha só, essa situação, o que pode fazer com que tenha um dano na superfície do nosso HD, do disco do nosso HD? Desligando o computador direto da tomada, apertando lá o botão e matando o funcionamento do computador. Então, não esqueçam, sempre desligue o computador corretamente. Imagina lá, o disco está girando rápido mesmo, sabe? E a agulha ali, todo o sistema eletromagnético no nosso HD. Então ele está girando, o disco está girando e a agulha está ali em cima, a agulha de leitura, né? E, cara, ela vai fazer a leitura direta. Quando você desliga o computador, acabou a energia no HD, a agulha vai cair. Imagina aquele disco girando e a agulha em cima do disco. Vai arranhar, isso ocasiona os problemas. Por isso, não desligue o computador direto da tomada. Se ele está pedindo para atualizar, vai demorar 10 anos, deixa ele ligado lá. Deixa ele ligar, coloca lá para desligar, ele vai fazer a atualização, tu vai cuidar da tua vida, desliga o monitor e pronto. É exatamente essa ideia, tipo, não desliga ele direto da tomada. Parece brincadeira, mas causa mesmo. Próximo defeito aqui, o computador trava e reinicia sozinho em qualquer momento, durante a utilização de qualquer programa e às vezes trava mesmo antes do boot. Observa a informação adicional aqui embaixo, ó. O travamento ocorre com mais frequência depois que o computador está ligado por algum tempo. O que acontece quando o computador está ligado por algum tempo? Ele começa a aquecer. Então, ó, vai pegando as diferenças aí. Vamos observar que o monitor não tem nenhum problema aparente no monitor, ou seja, ele não mostra nenhum problema aparente para a gente. Dentro do gabinete, aparentemente o cooler do processador não está funcionando. Então ele já até disse para você o que é. Que é o cooler. Olha só, é literalmente, abriu o gabinete, você vai olhar e vai ver que o cooler está parado. O que está acontecendo? Superaquecimento. O cooler está parado, não está girando, consequentemente não está resfriando o processador, junto com o dissipador de calor, e isso vai causar, o superaquecimento vai causar, de fato, esse travamento. Desligando então o computador, nosso querido cooler, e muito bem. E novamente, que era 3 vezes o mesmo erro, só que cada um com uma solução diferente. Exatamente. Esse daqui, olha essa daqui é muito legal, preste atenção. Nenhum sinal de vídeo aparece no monitor. O computador liga normalmente e você consegue ouvir o bip que indica o sucesso no autoteste, que é um bipzinho só bem rápido, aquele bip, só para iniciar o computador. Além disso, parece que o computador está carregando o sistema operacional normalmente, porque você consegue ouvir o som inicial da entrada do sistema operacional. Se eu clicar aqui no monitor, ele não vai aparecer nada, não está mostrando nada pra gente.
Se eu abrir aqui o gabinete, nenhum problema aparente nos componentes internos do gabinete. Aparentemente todos os cabos e conexões estão perfeitas. O que a gente pode fazer aí, então? Primeira coisa, você verifica se o monitor está ligado na tomada, levando em consideração aquilo que eu disse anteriormente para você. E eu acho que, assim, de cara eu tentaria já testar outro monitor. Eu acho que seria a coisa mais prática da gente fazer. Como a gente está trocando um componente físico, desliga o computador também, tá bom? Vamos lá, substituir o monitor e... Muito bem, você descobriu qual era o problema. O monitor está com defeito, e não estava exibindo imagem como um dispositivo de saída. Ele não influencia no funcionamento do computador. Por isso o computador continua funcionando normalmente, mesmo com o monitor defeituoso. É bom vocês verificarem, galera, quando a gente fala sobre a questão da troca do monitor, você pode, às vezes, como já aconteceu comigo... Pode ser o cabo só. É só o cabo. Meu cabo tinha dado curto, entendeu? E aí eu tirei, troquei o cabo, o monitor continua funcionando. Então, no monitor aí, nesse caso desse erro aqui? Desse aplicativo, né, que você está utilizando, ele não vai especificar, tipo, é um problema do cabo ou é um problema do monitor. Então, troca o cabo, também que é uma opção mais barata, né, testa um novo cabo ali, se não funcionar, aí sim vale a pena você fazer alguns testes com o monitor. Liga o monitor direto na tomada com outro cabo, nem precisa ligar no computador, entendeu? Só para ver se ele liga, mas... É básico, ou é cabo, se o cabo tiver ok, é um monitor direto. É trocar o monitor, morrer uma graninha. Mas a gente ganhou um monitor. Que maravilha, não? Vamos ver o defeito 9. Ó, o computador trava sempre durante a execução de um determinado programa ou aplicativo. Observa, é sempre durante a execução de um determinado programa ou aplicativo. Não tem nenhuma informação adicional. Vamos abrir aqui o monitor, ver se ele aparece alguma coisa. Nenhum problema aparente, mensagem de erro nenhuma é exibida. Abrindo o gabinete aqui, nenhum problema aparente, tudo certinho aqui dentro dos cabos e conexões. Acredito que você já deve estar pensando aí, mas professor, com certeza é um problema nesse programa. E é exatamente isso, né? Sim. Às vezes deixar o computador ligado, já que vai ser um problema no software, tá? Lembrando. Isso daí é importante vocês saberem, galera. Eu sei que vocês pegando o computador, vocês vão saber que é isso óbvio. Mas é porque esse programa ele é realmente chato com isso. Se você tiver o computador desligado e falar que é software, ele vai dar um erro pedindo para você voltar e ligar o computador de novo. Vamos mostrar essa situação? Ó, vou desligar o computador e falar que eu quero reinstalar o programa aplicativo, no caso o programa que está dando erro. E olha só, ele ainda tirou ponto nosso ali em cima, tá vendo? Você não pode executar um processo de software com o computador desligado. Clique no botão liga e desliga, então a gente vai ligar ele aqui e vamos lá agora então reinstalar o programa. E, como a Karina citou perfeitamente, nós acertamos aí justamente o programa estava lá nele. Só que olha a resposta que ele deu pra gente. Essas respostas eu acho sempre interessante a gente ler. Ó, o problema estava mesmo no programa aplicativo. Ao reinstalar o problema foi selecionado. Porém, às vezes um programa não funciona ou trava no computador porque o computador não possui memória RAM ou velocidade suficiente para suportar o programa especificamente. Às vezes também é possível que haja incompatibilidade do programa com o hardware ou com o sistema operacional. Então sempre verifique as especificações do programa que você vai utilizar no computador, tá certo? Sim, porque isso é muito importante. Não adianta nada você falar assim, não, vou colocar, sei lá... Aquele jogo brabo lá no comprei GTA V, vou colocar lá no meu computador. O seu computador não aguenta, trava, etc. Não vai rolar. Então é sempre bom você dar uma olhada em relação a isso. Beleza. E aí, ganhamos um gabinete. Olha isso. Bonito, né? Um gabinete bonito, eu quero. Poxa, você fica com coisa boa, né? Caramba. Você pode ficar com monitor, com teclado. Ah, mas monitor não tem nada legal. Ó, vamos lá para os sintomas. Às vezes o computador não liga e apresenta bips longos e espaçados. Quando liga, às vezes trava na execução de qualquer programa e até mesmo antes do boot. Olha a informação adicional lá embaixo. O problema começou a acontecer depois que o computador foi transportado de uma casa para outra no porta-malas de um carro. Aí verifique se tem alguma coisa solta no computador. Vamos ver aqui então dentro do gabinete. Nenhum problema aparente encontrado nos componentes internos do gabinete. Aparentemente todos os cabos estão perfeitos. Como a gente sabe que ele está travando mesmo antes do boot, o que pode ser então? O que é na verdade? É a parte de hardware, não é software. Então desliga o computador. Vamos lá então verificar. E aí foi o que a gente tinha comentado com vocês, a questão dos bips é bem importante. Vocês verem, como eu disse, está lá na apostila para que vocês possam verificar o que cada bip quer dizer. Porque às vezes a pessoa vai escutar já aquele bip lá do post inicial, né, dos testes iniciais, fica desesperada. Ai meu Deus, aconteceu alguma coisa. Não, gente, tem bip que é para falar que tá tudo bem. Entendeu?
Então, o que a gente vai testar aí, Gabriel? A gente pode fazer a primeira limpeza ali, para identificar se tem algum problema, né? Sim. Porque pode ser também um pequeno mau contato que você não vai conseguir visualizar, tipo, só de você abrir a máquina. Às vezes você vai abrir a máquina, fez a limpeza ali, você aperta a peça e simplesmente é aquilo, né? E olha aí, era exatamente isso, muito bem, você conseguiu. Apesar de não estar aparente, havia um mau contato dos peitos de memória com os conectores da placa-mãe que estavam causando de fato esse problema. Né? Beleza. É por isso assim, o ideal, quando você vê algum problema do tipo esse, algo que você possa pensar que talvez você tenha que trocar algo, antes de trocar, limpa o computador. Às vezes uma coisinha simples você pode resolver um problema desses, entendeu? E olha só. Então, Gabriel, vou falar o seguinte com você. Vamos fazer esse último erro, porque a minha câmera está acabando a bateria. Então, daqui a pouco eu simplesmente vou subir do nada. Beleza. E até por causa do tempo também. Mas vamos lá. Logo após ligar o computador, o autoteste, no caso post, exibe mensagem de HD falha no HD. Após a mensagem, o computador suspende suas atividades e não chega nem mesmo a iniciar o boot. Abrindo aqui. A gente já teve esse erro também, agora no teste, entendeu? Só que aí o probleminha dele, um pouquinho diferente. Viu como é bacana a gente ver essa questão de você limpar, porque você acaba também vendo se tem algum mau contato, se é alguma coisa fora do lugar. Imagina se só por causa desse erro você nem pensasse assim, não, é problema de HD, como eu vi lá no simulador, é só trocar HD, vai lá, compra outro HD, você vai ver que era uma coisa que você não precisava ter gasto dinheiro, né? E olha aí, o problema aparente. Aparentemente, o cabo de dados que liga o HD à placa-mãe não está conectado perfeitamente. Então, é hardware, a gente precisa ajustar. Como que a gente soluciona esse problema? Vai ser aí a gente vai ser através da limpeza, né? Que mostra aí que é a Long que dá essa opção pra gente. Pode clicar então. Que é fazer a limpeza e reconectar os cabos. E parabéns, você descobriu o defeito. O cabo de dados que liga o HD à placa-mãe estava com mau contato, ocasionando a perda de conexão com o HD. Beleza? Ganhamos aqui um estabilizador. Pra você não falar que eu sou ruim, você pode ficar com o estabilizador também, tá? Tá bom, obrigado. Mas aí, gente. Então é basicamente essa ideia, a gente consegue pegar aí essas características. Como eu disse, eu vou deixar o link aí na descrição para vocês conseguirem acessar, tá certo? Esse daqui ele funciona para computador, esse software é para computador, beleza? Existe, eu não sei se tem algum para celular. Se por acaso tiver também, eu vou deixar na descrição aí, beleza? Mas é basicamente essa ideia, né, Karine? Isso, é basicamente isso a aula de hoje, então, galera. Dá uma olhadinha, se você tiver oportunidade, baixa esse aplicativo, joga, né, que é como se fosse um joguinho, né? Até você, assim, conseguir passar por todas as fases sem errar, entendeu? E é bem bacana, como o Gabriel falou, ele sempre exibe aquela mensagem. Então, leia o que está escrito na mensagem, porque assim você aprende um pouco mais aí sobre como fazer a manutenção de um computador. Então é isso, gente, beleza? Olha só, se por acaso você, na primeira tentativa, conseguir aí uma pontuação legal, ou na verdade, faz o seguinte, comenta aí embaixo qual é a sua primeira pontuação, beleza? Assim que você testar, tranquilo? Então valeu, até a próxima, tchau, tchau. Lembrando, não esquece de curtir, de se inscrever, de comentar se você quiser, compartilhar com o pessoal. E aquela situação, né, Karina? Embaixo ali da Karina vai ter uma opçãozinha ali da nossa playlist. Aqui entre mim e a Karina vai ter uma opçãozinha para você se inscrever no canal. E aqui embaixo de mim você vai ter uma opçãozinha aí de vídeo recomendado pelo YouTube para você, beleza? Então é isso, galera. Abração, um beijo para todos vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.